Olá, quarto ano, bom dia, tudo bem com vocês? Que bom estarmos juntos, né? Mais uma vez, nesta terça-feira, não é isso? Para a nossa aula de história, não é isso? Nossa aula de história, é importante estarmos estudando, né? Nós sabemos que a história é muito importante para cada um de nós conhecermos a história do nosso país. Que legal, não é isso? E hoje nós vamos começar a nossa aula, né? Corrigindo a atividade da semana passada, é isso? Semana passada nós estudamos sobre a exploração de novas riquezas, não foi isso? Nós estudamos uma das riquezas, né, que foi explorada, o principal produto econômico do nosso país, que foi a exploração de quê? Do ouro. Foi descoberta por quem? Pelos bandeirantes, não foi isso? E que eles encontraram lá na região de Minas, do estado de Minas Gerais, né? Goiás, em Mato Grosso, foram descobertas grandes minas de ouro. Foi isso? Que foi explorada pelos portugueses. Vamos lá? Correção, página 59. Vocês tinham aí o numere, né? Numere os fatos na ordem em que acontecem, que ocorrem. Então, primeiro, o que foi que ocorreu? Primeiro ocorreu o quê? A notícia da descoberta do ouro. Então, 1, 2, 3, 4. Na quarta frase, vocês iam colocar o número 1, que primeiro fez o quê? A notícia da descoberta do ouro se espalhou. Não foi isso? Depois fez o quê? Lá na segunda frase, vocês iam colocar número 2. E depois que a notícia se espalhou, as pessoas se deslocaram, né? Deslocaram-se para as áreas de mineração. Não foi isso? E agora, depois vem a terceira frase, que vai ser a do número 3. Com a riqueza originada pela descoberta do ouro, pequenos povoados cresceram e se tornaram vila, que ia ser a terceira frase sem colocar o número 3. A primeira frase, que irá ser a do número 4, as pessoas passaram a trabalhar na mineração. Então, depois que o ouro se espalhou, que as pessoas se deslocaram do lugar onde estavam, aí formaram o quê? Foram para as regiões das minas e lá formaram o quê? Os povoados que foram formando, crescendo e se transformando em vila. E por último, os comerciantes de mantimentos enriqueceram porque nas áreas da mineração ninguém trabalhava ou criava animais. A última de número 5. Segundo, explique a seguinte afirmativa. O povoamento do Brasil deve muito aos tropeiros. Então, vocês vão explicar essa alternativa. Por que é que o povoamento do Brasil deve muito aos tropeiros? Por quê? Porque, gente, muitos povoamentos, a resposta seria essa, muitos povoamentos nasceram nas trilhas de gado. Nesses caminhos, os viajantes paravam para descansar e construíam albergues, um mercado de troca de mercadoria e casas de comércio, certo? O terceiro, vocês vão escrever V para verdadeiro e F para falso. Letra A. O litoral do Nordeste foi povoado por causa da cultura da cana-de-açúcar. Verdade. V, né? B. O ouro foi descoberto em nosso território pelos bandeirantes. Verdade. V também. Letra C. Os portugueses exploraram primeiro o território do nosso país. Aliás, primeiro o interior do nosso país? Não. Falsa, né? Eles não exploraram
primeiro o interior, não. Eles exploraram primeiro o litoral. Foi? Então é falso aqui. Letra D. Em 1763, a capitania da colônia foi transformada do Rio de Janeiro para Salvador. Falso. Ela foi transformada primeiro em quê? Primeiro era Salvador, depois Rio de Janeiro. V. Aliás, aí a letra D será F, que é falsa. Letra E. O povoamento da atual região norte do país aconteceu mais lentamente por causa das florestas amazônicas, verdadeiro, né? O norte foi povoado de forma lenta por conta das florestas, né? Agora vocês vão registrar, corrigir as frases de forma correta no caderno, perdão. E a letra C ia ficar como? Os portugueses exploraram primeiro as terras litorâneas. A letra D ia ficar assim, em 1763, a capital da colônia foi transferida de Salvador para o Rio de Janeiro, certo? E hoje nós vamos estar na página 60 e 61, trabalhando a Inconfidência Mineira, tá? Vamos lá? A Inconfidência Mineira. Vocês sabem que o ouro, como a gente estudou, o ouro brasileiro, ele possibilitou um grande, progresso para a economia, um grande progresso econômico para quem? Para o Brasil? Não, para Portugal. Então, com a descoberta do ouro, possibilitou o quê? Um crescimento econômico. A economia de Portugal, olha, foi lá para cima, certo? Por conta de quê? Por conta do ouro explorado aqui em nosso país, certo? As terras brasileiras, né, contribuíram para o surgimento de vários... E nas terras brasileiras, gente, essa descoberta lá em Portugal, ele possibilitou o crescimento da economia. Aqui em nosso país, teve algum ponto positivo? Sim. Qual foi o ponto positivo? Porque a descoberta do ouro no nosso país, ele possibilitou o povoamento, né? O surgimento de povoados, que esses povoados foram crescendo, se transformando em vilas, certo? Naquele período. Que possibilitou também o desenvolvimento do comércio, certo? Possibilitou o desenvolvimento do comércio, porque as pessoas que trabalhavam nas minas precisavam de comprar, né? Comprar alimentos, né? Então, havia aí uma troca, certo? Bora lá. Só que, durante esse período, a coroa exigia, né? Coroa Portugal exigia que os mineradores enviasse para Portugal, sabe quanto, gente? 1/5 do ouro extraído nas minas e que os comerciantes pagassem impostos altos pelas pedras preciosas. Tá vendo? Eles queriam 1/5 e além disso o imposto pago por essas pedras eram altíssimas, certo? Com o passar do tempo, a produção de ouro nas minas foram o quê? Foram diminuindo, certo? E os mineradores não conseguiram mais pagar o que o governo português cobrava. E o que foi que aconteceu? Então, houve aqui em nosso país o quê? Uma revolta, né? As pessoas começaram a se revoltar, não querer pagar o que Portugal estava exigindo. Lá em Vila Rica, que hoje é o município de quem? De Ouro Preto, colonos, eles se reuniram para quê? Eles estavam descontentes, então eles se reuniram secretamente e começaram a planejar algo para que o nosso país fosse independente, né? Fosse independente de Portugal. E esse movimento foi chamado de Inconfidência Mineira. Por quê? Porque era
um planejamento, né, de pessoas entre colonos para que lutavam pela independência do país, né? Como era secretamente, era chamado de Inconfidência Mineira. Mas esse plano fracassou. Por quê? Porque um dos integrantes, chamado Joaquim Silveiro dos Reis, fez o quê? Que fazia parte também desse movimento, né? Eu estava ali apenas para estar ouvindo, né? Revelou o plano desse grupo de colonos para o governador de Minas Gerais. E o que foi que aconteceu? Os inconfidentes, né, foram presos, outros foram expulsos do território, outros foram condenados à prisão perpétua. E um deles, que era chamado Joaquim José da Silva Xavier, conhecido como Tiradentes, foi enforcado, foi condenado à morte, né, na forca. Vocês têm aí navegando pela informação e vocês vão estar lendo mais sobre Tiradentes, tá? Leiam aí e respondam as questões da atividade número 1, que vocês vão estar enumerando novamente os acontecimentos na ordem cronológica, certo? E depois tinha os mãos à obra, né? Na época da Inconfidência Mineira, um grupo de colonos lutava por leis mais justas e pela independência da região das Minas. Hoje em dia, apesar do Brasil ser um país livre, muitos grupos ainda lutam por justiça e melhores condições de vida, verdade? Sim. Né? Letra A. Você conhece algum desses grupos? Faça uma pesquisa para apresentar à classe pelo menos 2 movimentos atuais. Então, vocês vão estar pesquisando, né? Nós temos, por exemplo, a luta dos consumidores, né? Certo? Os consumidores por seus direitos. Luta contra os governantes corruptos. Luta pelos direitos às terras, né? Os índios que lutam por direitos às suas terras. Luta por melhores condições de trabalho, trabalhador. E a saúde e também no ensino, certo? Na educação. Vocês vão estar pesquisando na internet, procurem e manda a foto para a tia. Na letra A, em seu município, algum movimento que homenageie movimentos ou pessoas que lutaram pelos direitos da comunidade. Então, vocês vão estar aí fazendo essa pesquisa, certo? Se houver, visite os desenhos em uma folha à parte e depois escreva quem ou o que eles homenageou, né? Ou simbolizam, tá? Vocês vão estar fazendo esta atividade, vão procurar nosso município, se existem pessoas que lutaram pelos direitos da comunidade, certo? Pelos direitos do nosso município. Quem é ele? Qual foi a homenagem feita a ele, certo? Ou eles, né? Se foi um grupo. Certo, gente? Vamos lá? E nós ainda temos mais. Nós sabemos que esse dia trouxe aqui, ó, cartaz sobre o folclore. Então, vocês sabem que esta semana nós estaremos vivenciando o folclore. E vocês vão fazer o quê? Essa tarefa que esse dia mandou, vocês vão recortar e colar no caderno. Primeiro essa daqui, certo? Vocês sabem que no dia 22 de agosto é comemorado o quê? O folclore, certo? O folclore. Folclore é o quê? Todo país tem seu folclore, tem. Por que todo país tem seu folclore? Porque é por meio dele que nós conhecemos a história, a cultura de um povo, ou seja, de um país, não é assim? Pois nele está presente o quê? As danças, as músicas, as lendas, né? Nosso país, por exemplo, no nosso país, no Brasil, quem já não ouviu falar sobre lobisomem, mula sem cabeça, a Yara, né?
O frevo. Frevo é o quê? É um ritmo, né? Uma dança. De onde? Pernambuco. Então, quando a gente começa a ver essa cultura, né? Todas essas culturas reunidas formam o quê? Formam o folclore, certo? Então, vocês vão estar lendo aí. O folclore brasileiro é muito rico, né? Nós temos cada estado, né? Cada região tem a sua cultura. Mas, por ser um país bem extenso, né? Bem grande, nós temos várias regiões e cada região ali tem a sua cultura, assim? Então, o folclore é a reunião dessas culturas, né? E às vezes a gente só trabalha mais a cultura local, né? Do nosso estado. Bora lá? No terceiro parágrafo aí, ó, o folclore representa a sabedoria de um povo, contada por meio de quê? De mitos, de lendas, contos populares, brincadeiras, provérbios, adivinhações, orações, maldições, encantamentos, juras, xingamentos, gírias, apelidos de pessoas e de lugares, desafios, saudações, despedidas, travas-línguas, etc. Então, tudo isso a gente vê no folclore, certo? Também fazem parte do folclore as festas encenadas, artesanatos, medicinas populares. O que é medicina popular? A medicina, né, os remédios que as pessoas ensinam, tá? Dança, música, instrumentos e canções. E tem mais folclore. Folclore é uma festa do divino, o boi tatá, ou o boi bumbá. E desfile de escolas de samba. E o artesanato de barro, madeira e trançado, certo? Então, o folclore é tudo isso, né, gente? É muito rico. Como você leu, o folclore se manifesta de diversas formas. Isso tudo é passado de quem? De pai para filhos, né? De geração em geração, certo? Então, nós temos aí as cantigas populares, né? Essas cantigas aí que nós conhecemos, né? As músicas, as cantigas populares. E tem aí uma atividade que vocês vão estar lendo, né? Ligue cada descrição de personagem do folclore brasileiro à sua ilustração. Então, vou estar lendo e ligando, certo? Terceiro, vocês vão ler aí esse texto que foi produzido por um grupo de alunos de uma escola para um concurso de história dos personagens folclóricos. E vocês vão estar criando aí a história de vocês, sobre também os personagens que vocês mais gostam, tá? Tchau, tchau e até a próxima aula. Beijos. Qualquer dúvida, chama a tia.